Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, vídeo 98, Amor alimenta as almas, capítulo 18, livro Nosso Lar, Chico Xavier. Então vamos dar uma sequência que tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. É óbvio que se fôssemos falar mais, ficaríamos aqui alguns dias falando a respeito desse tema aqui. Mas esse não é o nosso intuito. Até porque acredito que você ainda não havia parado para raciocinar a respeito do que nós narramos no vídeo anterior, de que Deus supre a necessidade do universo que não tem princípio e não tem fim, individualmente e não coletivamente, individualmente de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Eu e você, nós nos aproximamos dessa energia divina e vamos pensar assim. Eu gosto de fazer essas colocações para ficar simples e não floreando com coisas difíceis. Então, colhemos ali, naquela fonte inesgotável divina, 10 quilos de energia. Depois de uma análise, só para ficar fácil para você entender, depois de uma análise em um microscópio, ficamos sabendo que aqueles 10 quilos de energias minha, 101% diferente dos elementos, dos componentes alimentícios energéticos dos seus 10 quilos. É como se fosse assim: 10 quilos meu de graxa, 10 quilos teu de arroz. E nós recebemos tudo de uma forma só que supre as minhas necessidades de acordo com a minha fé, meu mérito, minha evolução, onde eu me encontro. Se é num planeta primitivo ou se é num planeta puro, perfeito e por aí em diante. Eu acho que você não sabia dessa, né? Lísias continua dizendo assim: o verme, André, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. Olha só. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O verme, o micróbio, né? Enfim, a minhoca e tudo quanto é tipo de verme, é lógico. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. A exemplo. Então, tudo suga os nutrientes, a exemplo da criança no seio materno. Porque o intuito da criança é se alimentar das proteínas do leite de mamãe ou da mamadeira, não importa o alimento, mas é preciso entender. Você faz uma mamadeira para o teu filho. Só que você não tem noção se aquela mamadeira
contém os nutrientes 100% que o teu filho carece. Por isso, de vez em quando, a pessoa tem que levar o filho ao médico para que o pediatra possa receitar algumas proteínas, algumas vitaminas, e assim os adultos também. Isso mostra que nós não conseguimos encontrar nos alimentos os nutrientes, as proteínas 100%. Nós precisamos do amparo, da assistência da medicina também. Continua Lísias: o homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio. Não é verdade? Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de mexerica. Mas ele já gosta de manga. Eu não gosto de melancia. Mas ele já gosta de abacaxi. É preciso entender que as energias divinas encontram-se em tudo. Inclusive a farmacopeia, onde nós encontramos os medicamentos holopatas e homeopáticos. Esses medicamentos foram todos extraídos da natureza. Todos. Não tem um que foi criado em Marte e trazido para cá. Tudo está na natureza de Deus. O homem apenas estuda as fórmulas e as transformam em maneiras mais fáceis do ser humano utilizar. Em cápsulas, comprimidos, líquidos, não é? Xarope, injeção. Mas os nutrientes, as propriedades são as mesmas. Só que trabalhadas em laboratório. A essência ali é trabalhada. Então, olha só para você ver aquela planta Ora pro nobis, né? Quanta vitamina. Olha a cerola. Quantas vitaminas tem uma cerola? Uma acerola tem vitamina demais. Então os cientistas estudam a acerola, extraem a essência dela e tá aí a vitamina C, vitamina B e tal, e por aí vai, né? E serve-se dele à mesa no lar, quer dizer, os alimentos, né? Nós outros, André, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas. Eles lá ainda em nosso lar. Tendentes à condição fluídica. Não é alimentos suculentos tendente à matéria física, não. Tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Intensifique a ascensão individual. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Chico Xavier, hoje, no plano espiritual, ele
faz uso daquelas coxas de frango que eu tive a oportunidade de vê-lo comendo aqui na cidade de Uberaba? Aquele arroz gostoso, aquele feijão gostoso, cozido na hora. Você acha que Chico Xavier está tomando lá no plano espiritual dipirona, diclofenaco, paracetamol? Não, né, gente? Olha o nível dele. Mas eu conheço um número inimaginável de espíritos que retornam à pátria espiritual e por um bom tempo lá continuam fazendo uso dos mesmos nutrientes que usava aqui na Terra, comendo coxa de frango, comendo arroz com feijão, enfim, fumando, bebendo, fazendo sexo, prostituindo, usando drogas, bebidas, cachaças e tudo mais, gente. É a evolução. É a evolução. Então eu já tive a oportunidade de ver aquelas pessoas gulosas com um frango assado em mãos, arrancando pedaços assim, comendo lá. Vai dizer que ele está errado? Não. Aqui nós não estamos dizendo que estão errados, mas também não estamos dizendo que ninguém está certo. Nós estamos tentando mostrar amor, alimento das almas. Conforme se evolui, deixa para trás essas necessidades. Nós não somos mais leões e nem onça parda ou pintada. Nós não somos mais. Mas de vez em quando a gente dá umas unhadas. Mas é preciso deixar isso aí para trás, porque isso é primitivismo. Mas de vez em quando a gente rosna, a gente late. Mas a gente precisa deixar isso para trás, porque isso é primitivismo. Isso não condiz com a evolução. Não vamos querer desencarnar e ir lá nas coroas espirituais, se é que, né? Vamos parar lá, se é que paramos lá. Não vamos querer chegar lá e pedir assim, ó, eu tô com uma saudade de um chopp, uma cervejinha, uma Heineken. Isso é vergonhoso. Com vontade de fumar um cigarrinho. E não é por aí, não é? Mas aqueles que viciados aqui, materialistas, materializados, né? Aqueles que somatizam, eles continuam de lá, não sabendo nem que desencarnou a maioria. Então, à medida que se intensifique a ascensão individual, ascensão individual, porque, gente, não ocorre e não se dá a ascensão coletiva. A ascensão é individual. Mas e o resgate coletivo? Não tem nada a ver resgate coletivo com ascensão. É preciso entender que no resgate coletivo, vou pensar assim, 20 pessoas no resgate coletivo. Os 20 no individual, totalmente diferentes uns dos outros. Cada um com um tipo de sentimento. Tanto é que é sabido que em alguns acidentes coletivos, olha só para você ver, eu não vou dizer o nome não vou dizer que acidente que foi aqui no Brasil, eu sei qual que é, mas não vou dizer. Houve um acidente coletivo aqui no Brasil que desencarnou várias pessoas. Não vou dizer números também, eu não tenho autorização de vó. Vó me traz no cortado mesmo. E os mentores espirituais chegaram no local, no momento do desencarne, que foram acionados,
e resgataram 25% de 100% de desencarnado. Resgataram, né? Colocaram eles nas macas e deixaram os outros lá. Os outros 75% lá. Ué, mas deixaram ao relento? Não, ninguém está ao relento. Todo mundo é amparado, está amparado, assistido. Só que é aquilo que acontece. Você me vê cego, mudo, surdo, aleijado, quietinho num leito. Você pensa assim, nossa, mas que anjo, que pessoa resignada. Esse, quando morrer, vai direto para os braços do Senhor. Vai para os braços do capeta. Perdão da colocação. Porque isso é mitologia, então eu posso dizer. Por quê? Você não sabe o sentimento da pessoa. Se ela está ali aguentando tudo com amor, com resignação, com aceitação, com paciência, com benevolência, com indulgência. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Então, nem todos que desencarnam 100% nos resgates coletivos, acidentes coletivos, resgate coletivo, nem todos são resgatados no mesmo instante. 2 meses depois, os mentores voltam ali naquela região, resgata mais um pouco. 1 ano depois, resgata mais um pouco. Não é assim não, gente. Nós damos um trabalho imenso para a providência divina. Nós damos um trabalho imenso. Porque nós, com todo respeito à colocação, nós achamos que prestamos. Nós achamos que valemos alguma coisa. E é esse o nosso equívoco. Porque nós desencarnamos e já começamos a exigir. Exigir tudo. Tem uma atriz, não vou te dizer também o nome dessa atriz, ela retornou à pátria espiritual e lá ela começou a exigir leito de luxo, alimento de luxo, de primeira, roupa de primeira. Aí os mentores chamaram ela na atenção e falaram assim, ó, você não era nem para estar aqui. Mas graças à misericórdia de alguns seres que intercederam por você, por isso você está aqui. Porque não era para você estar aqui. Então você procura agir com um pouco mais de humildade, tá? Porque o lugar que nós nos encontramos é condizente ao nosso equilíbrio moral, caráter. É condizente. Sabe onde você está? Você não tinha que estar em outro lugar melhor e nem pior. Pois o lugar onde você se encontra é o local onde você esculpiu nas existências passadas. Você construiu esse local onde você está hoje em existências passadas. Eu não construí nada não. Tudo bem. Tempo e paciência, não é, meu bem? O dia que você retornar à pátria espiritual, você vai ver isso. Você construiu a tua moradia. Você construiu o que você é, o que você vive, o que você tem, o que você passa, o que você enfrenta, os teus transtornos, os teus conflitos, você construiu. Não foi ninguém.
não foi teu marido, não foi tua esposa, não foi teu filho, não foi teu pai, não foi tua mãe. Não existe herança genética espiritual. Grave essa aí. Não existe herança genética espiritual. Existe herança genética orgânica, fisiológica, mas espiritual não. O que eu quero com isso dizer? Se eu sou um músico, meu filho não vai ser músico, porque geneticamente ele herda esse dom de mim. Não. Ninguém herda dom espiritual de outras pessoas. Muitas pessoas às vezes me dizem assim: Luiz, hoje você atua como médium de cura, tudo mais, porque a tua avó passou para você esse dom quando aqui no corpo físico, né, geneticamente, você herdou esse dom da tua avó. Nada a ver. Nada a ver. Cada espírito tem a sua individualidade, a tua particularidade, a sua herança espiritual. Nós temos sim herança espiritual de eras passadas, que não tem nada a ver com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com os tios. Ah, mas e numa casa, como na tua casa, Luiz, tua avó curava, teu avô curava, você também é um médium de cura. Ora, semelhante atrai semelhante, mas não pela genética, mas sim pela afinidade do amor espiritual uns pelos outros, de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Mas escreva isso aí, não existe herança espiritual, dons. Quando tua mãe, teu pai morrer, você vai herdar os dons deles. Isso não existe, meu bem. Isso não existe. Então, Lísias continua para encerrar o vídeo. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Olha que maravilha. Acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. O verme, o animal, depende de amor. Ora, meu bem, pois é sabido que Deus cuida da tua natureza através de tua criação. Que seria o mesmo, Deus cuida da tua criação através da tua criação. Um reino supre a necessidade do outro. Quantos milhões, é um número inimaginável, de vermes que supre a necessidade dos outros vermes, quando são devorados os menores, os mais fracos, pelos mais fortes. Quantos animais são devorados por outros predadores? O homem, nós dependemos absolutamente do amor. Todos nós devemos nele e sem ele não teríamos existência. Sem o amor não teríamos existência. Sem o amor de Deus não existiríamos.
Porque, por exemplo, uma onça, quando ela mata um outro animal para comer, é o amor de Deus ali. Porque senão a cadeia toda morre. Nas plantas, as pragas, os insetos, os micróbios, as bactérias, os fungos, todos agem através do elemento que se chama amor. Porque tudo encontra-se em processo de evolução incessantemente. Tudo é amor. Sabe por que que uma cobra pica um camundongo para se alimentar? Por amor, por evolução. Uma onça, uma pessoa pega um peixe para comer por amor. Uma pessoa pega legumes para comer por amor. E os legumes, sabendo que vão ser devorados, eles dão graças a Deus, porque sendo devorados, eles também evoluem. Porque tudo está em processo de evolução. Um animal também, sabendo que está sendo devorado, ele rudimentarmente, porque a inteligência é rudimentarmente, o animal, de certa forma, no estado de rudimentar, ele agradece, porque se o animal não morre, ele não evolui. Se o vegetal não morre, ele não evolui. Se o mineral não passa por transformações, ele também não evolui. Se nós, hominal, não cumprirmos o nosso papel aqui e desencarnar, nós não evoluímos. Ninguém evolui 100% só no corpo físico. E é interessante, ouço de vez em quando alguns noticiários, alguns cientistas dizendo que até o ano de 2035 eles terão descoberto a fórmula da existência eterna fisicamente. Quer dizer, o ser humano não necessitará mais morrer fisicamente, e sim permanecendo por toda a eternidade neste corpo físico aqui. Isso é uma aberração. Esses seres são perturbados. Esses cientistas são obsidiados. Isso é as trevas agindo ali para colocar na cabeça de outros mais fracos que eles perturbações. Porque tem gente que se alimenta de lixo que os outros produzem. E outra, não desencarnar é contra os desígnios, as leis de Deus. Porque tudo faz parte do processo de evolução. Desencarnar, reencarnar, reencarnar, desencarnar, quantas vezes forem necessárias. Isso faz parte da evolução. Não se ascende aos planos maiores se nós não desencarnarmos tantas vezes quanto necessária e expurgarmos as nossas imperfeições. Que bom, né, um dia, né, gente? Se as pessoas compreendessem isso, né? Mas é assim mesmo. O trabalho de alguns precursores é lançar a semente à terra e não se preocupar onde essa semente cai. É o que eu faço aqui. Eu pego uma saca cheia de semente e lanço. E eu não me preocupo se essa semente cai no pântano, no lodo, cai na brasa, se cai no asfalto quente,
se cai numa estrada e vem os pássaros e as come, se cai no meio de uma quiçaça e aquela quiçaça não deixa a semente crescer porque a sufoca. Outra semente cai em terra fértil, uma dando 100 por uma. É igual a semente de arroz. Um baguinho de semente de arroz assim, ó, dá 2 cachos de arroz com mais de 100 outras sementes. Você já parou para pensar no cacho de arroz? Você já parou para pensar no eucalipto? Um eucalipto de 20 metros de altura nasceu de um núcleozinho celular, microcelular. E tudo começa do princípio. Um pé de manga, um pé de jabuticaba, milhões de jabuticaba, mas que um dia teve início em uma só semente. É assim a evolução. Não queiramos fugir da realidade, porque tudo se dá salto, menos as leis de Deus. As leis de Deus não dão salto. E aqueles que ousam a dar salto nas leis de Deus, ele bate com a cara no chão. E depois o sofrimento é irreparável. Próximo vídeo, próximo dia.